a gente tinha a ideia de um átomo esférico, depois esse átomo esférico passou a ter carga incrustada, depois passou a ser um modelo planetário, depois passou a ter níveis de energia. Entre a década de 10 e 20, teve um outro modelo por volta de 1917, 18, que é o modelo de Sommerfeld, que também fez uma adaptação para movimentos elípticos, mas não foi isso que perdurou. E chega na década de 20 que a gente tem aí o avanço da mecânica quântica e que nós chegamos então ao modelo de orbitais, né? Então nós evoluímos de um átomo esférico, maciço, indivisível, indestrutível e neutro, para uma coisa complexa, com núcleo, com elétrons ocupando níveis energéticos, ocupando orbitais, que é o nosso modelo atual, né? Dentro desse contexto, na década de 20, a gente não pode deixar de falar sobre a evolução da mecânica quântica, porque de fato o nosso modelo atualmente ele é quântico, né? Se a gente pode estar hoje aqui à distância, conversando um com o outro, fazendo uma transmissão, tudo isso graças ao entendimento que nós temos de como é um modelo atômico. Vocês se lembram do Stephen Hawking, que faleceu alguns 2 anos atrás, né? 2, 3 anos atrás? Perguntaram para o Stephen Hawking o seguinte: se a gente soubesse que o mundo ia ser destruído, que a Terra ia ser destruída, que você tivesse que escolher uma única coisa para guardar, para caso uma geração futura pudesse reaparecer, o que seria, né? O Stephen Hawking justamente respondeu isso que nós estamos falando agora. O conhecimento de como é um átomo. Dizer que se a gente pudesse guardar isso para uma geração futura, caso o planeta passasse por uma destruição e futuramente isso fosse descoberto, ou para uma civilização mais avançada, ele falou que o que nós conhecemos de modelo atômico, isso aí não seria suficiente, mas a partir daí daria para reconstruir o que nós temos de ciência e tecnologia, né? Muita coisa. Então, o quanto que é importante conhecer isso, mesmo que vocês não sejam especialistas na área, não sejam da área propriamente dita, mas serão engenheiros, lidarão com ciência e é importante que vocês tenham minimamente a noção do que é um átomo, né? Como que ele é formado. Nessa nova abordagem atômica a partir da década de 20, tem o gato de Schrödinger. Esse videozinho aqui, eu acho que vocês devem ter assistido, é um pedacinho da série The Big Bang Theory, né? do Sheldon. Eu não vou passar o vídeo, mas nesse videozinho, depois vocês puderem assistir, ele fala sobre o gato de Schrödinger. E o que é esse bendito gato de Schrödinger? Quando nós adentramos no mundo subatômico, as leis que regulam tudo que tem lá dentro são diferentes das leis que nós vemos no mundo macroscópico. Então, é possível esperar um mundo estranho, esquisito, tá? Em muitos aspectos, né? E uma das coisas esquisitas, né, é a sobreposição quântica, que pode ser mais ou menos entendida com esse experimento proposto por Schrödinger sobre o gato dentro da caixa. Se vocês tiverem curiosidade, depois dá uma pesquisada sobre computação quântica. A computação quântica já existe, né? A IBM já tem, o Google já tem, outras empresas estão fazendo também. É uma computação que vai transformar tudo que nós temos de entendimento de computação em coisas do passado. Ela é muito, muito, muito superior à nossa computação tradicional. Então, na computação quântica, se usam os princípios quânticos, baseados nesse entendimento das equações de Schrödinger, do princípio da incerteza de Heisenberg, né, na proposição de de Broglie sobre o comprimento de onda,
e outros mais que surgiram nesse período da década de 20. Então, esse gato de Schrödinger, ele é bem interessante para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a computação quântica e ter uma ideia de como saem os dados de lá. Imagina o seguinte, você tem um gato numa caixa, um gato vivo, e esse gato está lá dentro com uma substância radioativa. A substância radioativa ela sofre decaimento radioativo, ou seja, ela perde parte do núcleo. Então você tem uma diminuição de massa, né, formando partes menores, isso é um decaimento radioativo. Né? Essa substância radioativa ela permite a liberação de uma substância, de um gás venenoso, uma substância tóxica. Né? Então o gato está na caixa e está vivo. A caixa está fechada. Dentro da caixa, então, tem a substância radioativa. Aí tem um dispositivo, aqui a figura tá mais cômica, né? Mas um dispositivo, aqui tem um martelo, que com o decaimento radioativo, esse martelo ele desce, quebra o frasco de veneno e libera o veneno dentro da caixa. E qual que é a suposição? Se houver o decaimento, o veneno é liberado e o gato morre. Se não houver o decaimento, o veneno não é liberado e o gato continua vivo. Só que a caixa está fechada. Aí a pergunta é, o gato ele está vivo ou o gato está morto? Né? O que você pode dizer sobre isso? Bom, por enquanto você não pode dizer nada. Você só vai saber se o gato está vivo ou se o gato está morto quando você abrir a caixa. Se você não abrir a caixa, qual é a condição que você atribui ao gato? Vivo ou morto? Aí que entra o mundo maluco da mecânica quântica. Nesse caso, você pode dizer que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, porque ele assume as duas possibilidades. Essas possibilidades elas existem ao mesmo tempo. Como a caixa está fechada, você não tem como saber se houve o decaimento radioativo e o veneno foi liberado. Então, o que você pode dizer é o seguinte: o gato está vivo e morto, porque eu não consigo ver o que está acontecendo lá dentro e as duas possibilidades podem ter acontecido. Agora, a certeza de que você vai ter o gato vivo ou morto somente quando abrir a caixa. É quando você abre a caixa, se teve decaimento, o gato está morto. Se não teve decaimento, o gato está vivo. Mas na mecânica quântica, olha a loucura. Você seria obrigado a dizer que a condição do gato é vivo ou é morto ao mesmo tempo. Então, os fenômenos assumem, tem uma sobreposição quântica, sobreposição de estados. Entendeu? Ele pode ter dois estados ao mesmo tempo. E esses estados eles só sofrem colapso, ou seja, você só consegue enxergar uma coisa ou outra a partir da observação. Vou dar uma sugestão para quem tiver curiosidade. Né? Pega um experimento chamado dupla fenda. Como diz o Johnny, e tem a ver com a dualidade partícula-onda, Johnny. A dualidade partícula-onda é uma coisa exatamente parecida. Né? O elétron ele é ao mesmo tempo onda e ao mesmo tempo partícula. Né? Então, nesse caso aqui do experimento do gato, né? Você tem uma possibilidade então de ver isso ou de notar essas coisas só quando enxerga o fenômeno. Isso é comum. Então, isso na mecânica, na computação quântica, isso é utilizado.
Esse princípio quântico é utilizado para se construir computador e você consegue aumentar infinitamente a possibilidade de computação. Essa computação nossa que nós temos aqui agora, utilizando, ela é baseada em bits, né? No 0 e no 1. No 0 e no 1. 0 não passa corrente, 1 passa corrente. Então, assim, é 0 ou é 1. No caso da mecânica quântica, não é 0 ou 1, é 0 e 1. São duas condições ao mesmo tempo. Então, você consegue aumentar em muito a possibilidade de computação. Um computador quântico consegue fazer cálculos em pouco tempo que um supercomputador normal não demoraria muito tempo para fazer, por causa dessa sobreposição quântica, né? Então, esse aqui é o experimento do gato de Schrödinger, que o Sheldon conta lá, e que vem justamente para a interpretação do modelo atômico, como o Johnny colocou aqui, questão da dualidade partícula-onda. O elétron ele pode se comportar como partícula ou como onda, dependendo do experimento, dependendo da observação. Então, eu estava falando antes para vocês, quem tiver curiosidade, procura um experimento chamado dupla fenda. Tem modelinhos, vocês vão encontrar simuladorzinho na internet da dupla fenda, videozinho mostrando que é isso que o Johnny colocou. O elétron, quando você não olha, ele se parece com uma onda, mas quando você olha, ele se parece com uma partícula. Depende do observador. Como isso é possível, nós não sabemos ainda. Nós sabemos que o observador influencia nesse mundo subatômico, né, o tipo de fenômeno. Ou seja, se eu estou olhando, tem um comportamento. Se eu não olho, não tem esse comportamento. Tem um comportamento diferente. Como pode isso? Será que a matéria tem alma, tem espírito e entende o que acontece? É uma boa pergunta, né? Então, esses princípios da mecânica quântica trazidos para dentro do átomo nos propuseram, então, um modelo de orbitais, que é esse modelo no qual o elétron está nesses níveis energéticos, naqueles orbitais que eu mostrei para vocês semana passada. Agora, em termos práticos, assim, no mundo mais cotidiano, na mente de vocês, né, essa discussão da mecânica quântica fica muito, muito ligada a físicos e químicos e tudo mais. Trazer então para o nosso mundo mais do cotidiano, o que vocês precisam saber de fato, assim, entender que mesmo apesar dessa complexidade do mundo atômico e orbital, o átomo ele tem uma estrutura fácil de se compreender. Qual que é a estrutura? A gente pode entender, então, o átomo como sendo constituído basicamente por três partículas fundamentais, que é o próton, o nêutron e o elétron. Essas três partículas, obviamente, elas podem ser divididas. Você consegue dividir prótons e nêutrons em partículas menores, que é um modelo físico que explica todas essas partículas, né? A partícula de Higgs, o grande colisor lá na Europa para se estudar o que há dentro, mais dentro ainda do próton, dentro do nêutron, tudo mais, ou seja, mas assim, para nós, olhando aqui nesse nível de estrutura de entendimento, próton, nêutron e elétron. E aí o que é importante vocês lembrarem? Quando eu comparo a massa de um próton com a massa de um nêutron, elas têm basicamente a mesma massa, tá vendo? Prótons e nêutrons têm uma massa muito próxima, da ordem de 10 a menos 27, 10 a menos 27. Isso é 10 a menos 27. Olha o tamanho de um próton e um nêutron. O elétron é muito menor. O elétron é 10 a menos 31. Então, em termos de massa de repouso, a gente já está falando da massa então, de 1 para próton e nêutron, bem abaixo de 1, né, 10 a menos 4 para o elétron, né? Isso, em termos relativos, indica que a massa de um próton e a massa de um nêutron são muito parecidas. Então, tem quase a mesma, não são iguais, mas são parecidas. Mas a massa de um elétron está aqui próximo a zero em relação à massa relativa, mas a gente pode dizer assim, aproximadamente
1832, 1840 vezes o tamanho de um próton neutro. Ou seja, a gente teria que juntar mais ou menos 1.800 elétrons para dar a massa de um único próton ou um único nêutron, né? É bem pequeno o tamanho do elétron. Em termos de carga, contudo, olha só, a carga do próton e a carga do elétron, eles têm a mesma carga, porém de sinais contrários. Enquanto o próton tem uma carga de 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, o elétron tem uma mesma carga, só que negativa, menos 1,602 10 a menos 19 coulombs. Então, relativamente, para a gente ficar num entendimento mais simples, o que é importante? Massa, próton e nêutron semelhantes, o elétron praticamente próximo a zero em termos de relativos, né? Carga do próton positiva, carga do elétron negativa e a carga do nêutron não tem. Então, o nêutron não tem carga, né? E aí, chegamos numas representações importantes. Quando você pega próton, nêutron e elétron para definir um átomo, né, nós podemos dizer o seguinte, que a quantidade de prótons que tem dentro do átomo é o que nós chamamos de número atômico. Então, se eu falo número atômico, eu estou dizendo quantos prótons tem no núcleo, né? Lembrando, o núcleo é composto por prótons e nêutrons e a eletrosfera por elétrons. Então, no núcleo, nós temos prótons e nêutrons, mas só os prótons que representam o número atômico. Nós chamamos de Z. Se você soma prótons mais nêutrons, nós temos o chamado número de massa. E é importante não confundir número de massa com massa atômica. Número de massa é a quantidade de prótons mais nêutrons. 10, 15, 20, 30, 40, 50, quantidade. A massa atômica ela é expressa numa unidade de massa. Então, é diferente. A massa atômica é parecida com o número de massa, mas não é a mesma coisa. Além disso, nós temos a carga do elemento, se ele for, no caso, um íon. Então, aqui embaixo nós temos, olha, essa representação Z para número atômico, A para número de massa e Q para a carga. Olhando para essa estrutura, para essa figurinha, é possível a gente visualizar as três partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Se você quer saber quantos prótons tem, você olha para o número atômico. Quantos elétrons tem? Bom, se o átomo for neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se aqui tiver 10, são 10 elétrons também. O número de massa é prótons mais nêutrons. Então, se eu tenho o número de massa e subtraio o número de prótons, eu tenho o número de nêutrons. Então, Z é o número de prótons. A diferença A menos Z me dá o número de nêutrons. E, no caso, se porventura a espécie tiver alguma carga positiva ou negativa, te dá uma ideia de quantidade de elétrons também, né? Aqui um exemplo, ó. Partícula alfa. A partícula alfa foi utilizada por Rutherford para fazer o experimento com a folha de ouro, para o bombardeio. Ele utilizou partículas alfa para bombardear aquela folha de ouro. E uma partícula alfa nada mais é do que um átomo de hélio que tem número atômico 2, ou seja, 2 prótons, número de massa 4, ou seja, tem 2 nêutrons, 2 prótons mais 2 nêutrons, número de massa 4, e tem aqui mais 2 indicando a carga, ou seja, é uma espécie química em desequilíbrio elétrico, é um íon. Se no mais 2 aparece aqui, está indicando que a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons em 2 unidades. Então, essa espécie chamada partículas alfa tem 2 prótons, tem 2 nêutrons e simplesmente é o núcleo do átomo de hélio. O átomo de hélio só tinha 2 elétrons, né? Ó, número atômico 2, ele só tinha 2 elétrons. Aí ele perdeu os 2 elétrons, então ele se transformou em mais 2.
Portanto, uma partícula alfa não é um átomo de hélio, mas é uma partícula derivada do átomo de hélio. Simplesmente é o núcleo do átomo. É você pegar o núcleo do átomo de hélio e retirar os dois elétrons que tinha. Essa é uma partícula alfa. Está aqui representada. Mesma coisa acontece com o próton, tá vendo? Quando eu chamo próton, né, o próton pode ser também o íon de hidrogênio, número atômico 1, um de massa 1. Então ele tem um próton, não tem nenhum nêutron, né? E tem mais um porque perdeu o único elétron que tinha. Então essa representação indica um próton, zero nêutron e zero elétron. Portanto, o íon de hidrogênio simplesmente é um próton. Então, na realidade, o próton, muito usado inclusive em conceitos químicos de ionização, de reações, o próton. Quando você ouvir falar de próton, você pode entender que é o átomo de hidrogênio que perdeu um elétron, é um próton. No decaimento do urânio, dá para ver também essas representações. Olha. Urânio com número atômico 92, o tório com número atômico 90 e a partícula alfa com número atômico 2. Ó. Um de massa e no caso aqui do hélio, a carga indicando que é um cátion, né? Que perdeu os dois elétrons. Eu vou voltar a falar sobre isótopos mais à frente, mas é importante, só para lembrar aqui, que se eu tenho um conjunto de átomos, se eu tenho um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons, esses átomos são chamados de isótopos, né? Eu vou retornar esse assunto mais à frente quando falarmos de tabela periódica, mas é só para introduzir aqui o assunto, né? Eu tenho átomos diferentes com o mesmo número atômico. Então, eles pertencem ao mesmo elemento. Então, o que é um elemento químico? É um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, eles são isótopos. Olha que interessante no caso dos isótopos. Olha esse exemplo aqui. O magnésio ele tem número atômico 12, número de massa 24. Mas não existe só esse magnésio. Existem outros magnésios. Tem esse magnésio aqui de baixo, que o número atômico dele é 12, mas o número de massa é 25. O outro magnésio, o número atômico é 12, o número de massa 26. Então, são três átomos diferentes porque têm massa diferente. Porém, como eles têm o mesmo número atômico, eles são chamados de isótopos. Então, eles compõem o que nós chamamos de elemento químico magnésio. Então, o magnésio, o elemento químico, na realidade, é uma mistura de isótopos. Só que esse magnésio com massa 24, ele está presente em 79% da massa. Então, se você pegar 100 gramas de magnésio, 79 gramas correspondem ao magnésio de massa 24. 10% ao magnésio de massa 25 e 11% ao magnésio de massa 26. Então, quando eu pego a massa do magnésio, eu tenho que fazer uma média disso. E uma média ponderada, né? Porque a média depende desses pesos. Né? Tá aqui, olha, eu pego a massa 24 vezes 79%, a massa 25 vezes 10% e a massa 26 vezes 11%. Divido tudo pelo peso, 100%, a média ponderada. Então, a massa do elemento químico magnésio é 24,32 unidades de massa atômica. Observe que essa massa aqui é diferente de 24, é diferente de 25, é diferente de 26. Ela é mais próxima de 24 porque 24 é o que tem maior porcentagem em massa. Mas quando você pega uma amostra de magnésio, então você está pegando esses três. A mesma coisa acontece com a água e com outros elementos. Então, a quantidade de átomos diferentes que existe é muito maior do que a quantidade de que aparece na tabela periódica. Então, na tabela aparecem apenas os elementos. Então, cada quadradinho da tabela representa o conjunto de átomos iguais em termos de número atômico, ou seja, os isótopos. E aí você tem uma massa média, né? E essa massa média representa esses isótopos. Tá vendo? Mas é diferente. Ó. Eu falo massa atômica é uma coisa, unidade de massa atômica. Mas quando eu falo
número atômico, tá vendo? Número atômico e número de massa, ó, o número de massa, 24, ó, esse número de massa 24, quer dizer que são 24 partículas, é quantidade. Aqui 24,32 não é quantidade, aqui é massa mesmo. Massa, ó, medida a partir de um padrão carbono. Né? Portanto, só para resumir, então essa parte, ó, o número de massa é a soma de prótons mais nêutron, né? Ou posso dizer então que o número de massa é o número atômico mais nêutron. Tem esse exemplo aqui bem coisa de ensino mesmo, de nono ano, coisa para criança fazer, mas é que é legal vocês entenderem as representações. Aqui eu tenho um elemento argônio, né? Então, elemento. Ó, elemento químico é uma coisa, átomo é outra. Tá? O elemento argônio, o símbolo AR, então o número de massa é A, o número Z atômico é 18, o número de prótons é B, o número de nêutrons é 22 e o número de elétrons é C. O que dá para a gente fazer aqui? Ó? Se eu sei o número atômico, eu sei o número de prótons. Então, se o número atômico é 18, o número de prótons também é 18. Se esse elemento está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se tem 18, então o número de elétrons também é 18. O número de massa é a soma de prótons mais neutro. Então, prótons 18 mais nêutrons 22, então vai dar o número de massa 40. Potássio. O símbolo do potássio aqui não aparece, letra D, mas o potássio é o cálio, né? É K, letra K. Número de massa 39, número atômico nós não sabemos, número de prótons nós não sabemos, mas tem o número de nêutrons, tá vendo? Eu tenho o número de massa e tenho o número de nêutrons. Se você subtrai o número de nêutrons do número de massa, 39 menos 20, dá 19. 19 é o número de prótons, que é o número atômico, 19. Como o átomo está neutro, também é o número de elétrons, 19. Então vai ficar 39, 19, 19 e 19. Professor, Oi, pode falar. só no argônio aí, então ficou 18, 18 e 18, foi isso? Não, ficou, no A é 40. No A é 40. O A é a soma de Z mais N, ou P mais N, tanto faz, né? Aqui é 18, 22, somando os dois, né, vai dar 40. E o C, na verdade é o letra E, o finalzinho, isso, bem aí mesmo. Isso. E o E é igual ao P. Ou igual ao Z, né? Tanto faz. Porque o P e o Z é a mesma coisa, 18, né? Então ficou aqui para te responder, ficou 40, 18, 18, 22 e 18. No caso do potássio, aqui o símbolo é K, 39, aqui vai dar 19 no Z, 19 no P e 19 no G. 19 no G. No G. Entendi. No caso do cálcio, né? Ca, aqui tem a letra H, é o cálcio, né? Então, o que a gente sabe aqui no cálcio? Só que o número de nêutrons é 20. E sabemos que o número de elétrons também é 20. Mas o número de elétrons ele é igual ao número de prótons quando o átomo está neutro. Então, se o elétron é 20, prótons é 20, obviamente, o número atômico é 20. Né? Aí o número de massa vai ser prótons mais neutro, 20 mais 20, então vai dar 40. Então aqui vai ficar, no cálcio, 40, 20, 20, 20 e 20. Né? Por fim, o escândio, né? Que é o SC, que não aparece, mas é SC o escândio. A gente tem um número de massa e tem um número atômico só. Mas eu sei que massa menos número atômico me dá o número de nêutrons, que vai dar 22. Que vai dar 22.
E o P é igual ao Z. P é igual ao Z. Então aqui é 21. E o número de elétrons é igual ao P, né? Então vai ficar 43, 21, vai ficar 21, nêutrons 22 e elétrons 21. Né? É bem simples, né? Uma coisa bem de ensino mesmo, nono ano. Fundamental. Fundamental. Não, na verdade. Mas vocês podem perguntar qualquer dúvida, tá? O Matheus está respondendo aí, tá perguntando. Então, professor, sempre Z vai ser igual a P, que vai ser igual a E, certo? Sempre não, Renan, sempre não. Mas somente só quando o átomo estiver neutro. Reformulando a pergunta. Então, sempre quando o É. átomo estiver neutro, então Z, P e E vão ser o mesmo valor. Respondendo aqui o Matheus perguntando aqui quando Z, P pode ser diferente entre eles. P e Z não são diferentes entre eles, Matheus. Nunca. Entendeu? O P e o Z não. O P e o Z é a mesma coisa. Isso, exatamente, com o E. Bom, agora vamos chegar no E. É o mesmo caso aqui do Lucas. Exatamente. Vou responder aqui ao Lucas e ao Matheus. Ó. Esse caso aqui agora. Ó. Então, lá, para fechar. Número de prótons é a mesma coisa que número atômico. Né? E vai ser igual ao número de elétrons somente quando o átomo estiver neutro. Né? Vamos aqui nesse exemplo aqui. Vou botar um exemplo de ânion e um exemplo de cátio. Tem essa espécie aqui, o oxigênio. Então, esse númerozinho aqui embaixo, esse 8 é um número atômico, que é o número de prótons. Então, você pode dizer o quê? Que esse átomo ele tem 8 prótons. Ok. O que você pode dizer sobre a quantidade de nêutrons? Aqui não aparece, né? A gente não sabe aqui, né? Não está aparecendo aqui, por enquanto só aparece aqui o número de prótons. Né? Mas nesse exemplo aqui, o objetivo não é focar no número de prótons, de nêutrons, é focar o número só de elétrons. Agora vamos lá. Se ele tem 8 prótons, aqui está esse bonitinho aqui, ó, ele tem 8 cargas positivas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer, ele tem 8 partículas com carga positiva no núcleo. Como aqui no lado direito superior, onde está a pontinha aqui da seta, não aparece nenhum sinal, nem positivo nem negativo, então nós estamos dizendo o seguinte, esse átomo ele é neutro. Ele é neutro. Se ele é neutro, quer dizer então que a quantidade que ele tem de cargas positivas no núcleo é exatamente igual à quantidade de cargas negativas que ele tem na eletrosfera. Então ele tem 8 cargas negativas na eletrosfera. Então, um anula o outro, né? Mais com menos, mais e menos, mais e menos. Então, no final, a carga é zero. Então, esse elemento ele é neutro. Agora, o que pode acontecer? E isso é uma coisa que parece que é difícil do pessoal entender, né? Isso, inclusive, essa dificuldade rola até com a galera que já fez, a gente estava fazendo engenharia aqui, o pessoal que já fez ensino médio, tudo, já passou, sempre rola uma dúvida. Bom, quando que pode ser diferente? Que é a pergunta ali do Lucas coloca e o Matheus também, né? Quando que é diferente? Se esse elemento ele ganhar ou perder elétrons, fica desequilibrado. Por quê? Porque o núcleo não altera. A gente não mexe no núcleo. O núcleo permanece o mesmo. Só mexe na eletrosfera. Para mexer no núcleo, teria que ser alguma reação, algum processo de radioatividade. Não é o caso. Não é o caso. Então, nas reações normais nossas do dia a dia, não tem esse tipo de coisa. Não tem, se você for fazer um exame radioativo, um raio-x ali, acontece isso, claro. Eu digo no mundo mais do dia a dia, normal. O que acontece? Os átomos, eles só podem, tá? Estou simplificando, ganhar ou perder elétrons.
Eles não ganham ou perdem prótons nem nêutrons, é só elétron. Então, se ele tinha 8 prótons, de repente ele ganha 2 elétrons, ele passa a ter 10 elétrons e 8 prótons. Nesse caso, ele tem um excesso de carga negativa em relação às cargas positivas. Por isso aparece esse número aqui, 2 menos ou menos 2, tá? 2 menos ou menos 2. Esse menos 2 aqui está indicando que esse elemento, esse átomo, ele ganhou 2 elétrons. Né? Por isso, ele fica no cômputo geral com uma carga líquida negativa. Então, é o que nós chamamos de ânion. Né? Isso, na verdade, ele é um íon, e nesse caso é um íon negativo. Então, a gente chama de ânion. Agora, pode acontecer o contrário. Aqui no caso do magnésio, ao invés de ganhar elétrons, ele pode perder elétrons. Nesse exemplo aqui, o magnésio 12 indica que ele tem 12 cargas positivas no núcleo. Se ele está neutro, quer dizer que ele tem 12 cargas negativas na eletrosfera. Então, no final, a carga é zero. Agora, nesse caso aqui, tem até um erro aqui no slide. Tá? Esse aqui veio até do livro que eu peguei. Esse erro está no livro. Ó. Aqui nesse magnésio em cima deveria ser 2+. Deveria aparecer um 2 aqui. 2+. Então, o que ele pode ganhar ou o que ele pode perder? Ele pode ganhar ou perder simplesmente elétrons. Nesse caso aqui, ó, ele perdeu 2 elétrons. Olha aqui embaixo, ele perdeu 2 elétrons. Portanto, como o número de prótons não se altera, ele passa a ter 2 prótons a mais em relação à quantidade de elétrons. Por isso, a carga fica 2+. Então, esse é o caso de um íon positivo, que nós chamamos de cátion. Né? Em essência, é isso, com algumas peculiaridades, né? Alguma outra situação. Aí você tem algum íon composto, alguma situação desse tipo, você tem que fazer o cálculo de carga formal. Isso aqui depois, mais à frente, eu mostro para vocês. Tranquilo por enquanto? Bem simples, né? Bem beabá. Mas podem perguntar se tiver alguma dúvida. Então, fechando aqui essa parte de estrutura atômica, então nós temos o átomo formado por essas partículas, né? Essa estrutura interna, prótons, nêutrons e elétrons, né? E tendo essas possibilidades de perdas ou ganho. Nessa semana aqui, agora que é a semana aqui, eu coloquei aqui falando sobre distribuição eletrônica. Por quê? Para nós que lidamos com os fenômenos químicos, a questão da distribuição eletrônica ela é essencial para a gente entender os fenômenos. Então, dentro dessa concepção moderna de átomo, de orbitais e tudo mais, é importante nós entendermos como os elétrons estão dentro do átomo. E uma coisa que você só vai entender quando começar a entender a química mais profundamente, que dentro da química, qualquer pequena mudança pode provocar um grande problema, um grande efeito, uma grande diferença. Então, um elétron a mais ou um elétron a menos faz muita diferença em termos de propriedade física. Um elétron a mais ou a menos pode representar a morte ou vida, dependendo do fenômeno. Se um hidrogênio está virado para a esquerda ou para a direita numa estrutura, de novo, pode representar a morte ou representar a vida. Então, pequenas alterações podem representar grandes modificações macroscópicas, e isso influencia em termos de propriedade. Por isso que é importante a gente conhecer essa estrutura, como ela é feita. Então, no nosso átomo atual, o átomo de orbitais, ele é dividido em níveis energéticos. Níveis que vocês já conhecem já de cor salteado, que a parte da eletrosfera onde estão os elétrons, ela é dividida em 7 níveis. Mas não são 7 níveis porque só pode 7 níveis. São 7 níveis porque até hoje o máximo que a gente conseguiu descobrir foram esses 7.
Mas é possível que daqui 100, 200 anos a gente tenha átomo com 8 níveis. Não impede isso. O que impede são apenas as forças internas de repulsão e atração. Tem os átomos muito grandes e já não conseguem manter estabilidade, né? Nós estamos hoje em dia com 118 átomos na tabela, elementos na tabela, e a partir daí já fica muito difícil, muito pesado, você não consegue segurar esses nêutrons lá dentro. Então, mas a nossa eletrosfera ela tem 7 níveis, ou se vocês preferirem, 7 camadas, que começa com K, L, M, N, O, P, Q. Pergunta valendo 1000 pontos na prova de vocês. Vocês sabem por que é K, L, M, N, O e não porque e não A, B, C, D ou F, G? Alguém sabe? Tem alguma resposta interessante para isso? Por que os níveis não são A, B, C, D e K, L, né? Tem alguma razão filosófica, sociológica, espiritual para isso? Na realidade não tem, então. Não tem. Na realidade é porque na realidade a letra A, B, C já era muito usado na matemática, né? A gente usava muito na matemática essas letras, né? E uma das pessoas que então eles pegaram lá o alfabeto lá mais no meio do alfabeto e começaram com K. Se eu não me engano, esse K, acho que isso é em homenagem ao Lord Kelvin. Eu acho que é a partir daí que começou o K e na sequência K, L, M, N, O, P, Q. Então essas camadas que são níveis energéticos, né? Até 7, né? É que compõem o que a gente chama de nível principal do átomo. Então, quando eu falo camada K, eu estou falando do nível energético 1. E assim vai. Camada L é o nível energético 2. E esse N aqui, nesse caso, representa o número quântico principal. Então, esse é o número quântico, é um número que sai da equação de Schrödinger, que está no slide da semana passada. Então, esses números, eles emergem da resolução da equação de Schrödinger. Então, são números que indicam a energia do nível. Então, é o nível energético naquele ponto. Então, se vocês quiserem decorar, né, não precisa, né? Na camada K, é possível ter no máximo 2 elétrons. Na camada L é possível ter no máximo 8 elétrons, 18 na M, 32 na N, 32 na O, 18 na P e 8 na Q. Tá? Essa é a quantidade máxima de elétrons que é possível ter. Então aqui dá para a gente observar que o nosso modelo atômico de orbitais, tá vendo? Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e poderia ter mais também, não tem problema. Ele poderia descer para cá, ou poderia ir também aqui na horizontal, ele poderia crescer para o outro lado também, se tivesse mais elétrons. Então, temos os elétrons no nível, subnível S, aqui em cima, subnível S, subnível P, D e F, né? Então aqui tem a distribuição em termos de níveis e subníveis. Olha, no nível 1, ou camada K, nós temos apenas o subnível S. Olha que interessante. Essa figura ajuda vocês a entenderem melhor como é que funciona essa distribuição. Quando chega no nível 2, na camada L, nós temos, a partir daqui, o nível S, o subnível S, e temos o subnível P, tá vendo? Subnível P. Esses três aqui é o P. Quando chega no nível 3, à medida que nós vamos descendo no nível, nível 4, vão acrescentando subníveis, tá vendo? Subnível aqui, o subnível F. Né? E essa figurinha indica, então, a presença dos subníveis S, P, D e F, que significa S é nítido, sharp, o P é principal,
o D é porque é difuso e o F é que é fundamental. Então, voltando aqui. Os níveis são divididos em subníveis. Os subníveis são divididos em orbitais. Vou pegar aqui esse nível 2 aqui, ó. Nível 2. Que seja a camada L. Nós temos o subnível P, aqui o subnível P. O subnível P, ele é dividido em orbitais do tipo Px, Py e Pz. Então, onde está aqui a setinha? É um orbital, aqui no meio é um outro orbital e aqui é um outro orbital. Cada orbital que é importante vocês terem em mente, cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Então, no nível 2, subnível P, eu tenho 2 elétrons aqui nesse orbital, mais 2 elétrons aqui nesse orbital e mais 2 elétrons aqui nesse orbital. Então, cada figurinha dessa aqui corresponde a um orbital que cabe 2 elétrons. Então, eu posso dizer que, somando os 3 orbitais dentro do subnível P, eu tenho 6 elétrons. Então, sempre que tiver o P, ó, agora vamos pegar aqui no total, ó, tudo aqui, sempre que tiver o P, no P cabe no máximo 6. Sempre que tiver S, cabe no máximo 2. Olha o D tem 5. 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Como cada um cabe no máximo 2, eu tenho no total 10 no máximo. E no F eu tenho 7. Então eu tenho 14 no total. Né? Então dá para ver isso aqui. Ó. 2, 6, 10 e 14. Né? Aí como que nós fazemos essa distribuição? Que é uma coisa que você já deve ter conhecimento sobre isso. Como fazer isso, né? Os elétrons, eles são, então, distribuídos em níveis e subníveis e orbitais. Nos níveis KLMNOP, nos subníveis, dentro dos subníveis, depois em cada orbital. Só que, para a gente colocar os elétrons ali, nós temos que seguir uma ordem, porque tem essa figura aqui do lado, olha. Partindo do núcleo, nós vamos preenchendo o átomo com elétrons e sempre lá de baixo, né? No nível mais inferior. 2 elétrons, depois mais 2 elétrons e vai preenchendo. Observem que esse preenchimento ele não é linear, tá vendo? Ele não é linear. Ele tem meio que um zigue-zague aqui, porque os orbitais eles se entrelaçam, um entra dentro do outro, de modo que quando você coloca os elétrons, eles sempre vão ocupar primeiro os níveis menos energéticos, ou seja, lá no fundo, próximo ao núcleo, e vai enchendo, né? Encheu lá embaixo, depois vai enchendo os níveis intermediários até preencher completamente o átomo. Para facilitar essa compreensão, Linus Pauling propôs então a utilização do diagrama de Pauling, que no caso essa é uma construção de Aufbau, né? Quer dizer, é uma construção da estrutura eletrônica do átomo. E sempre, eu não sei se é o caso de vocês, mas sempre isso foi uma dificuldade para muita gente. Mas é muito simples isso. Tem essas setinhas aqui indicando como deve ser o preenchimento. Essas setinhas, elas indicam a ordem que você tem que colocar os elétrons. Por quê? Como nós vamos preencher do nível menos energético para o nível mais energético, seguindo as setinhas, nós seguimos essa ordem. Tá vendo? Então, eu coloco 2 elétrons aqui, um S, aí fica um S2. O que significa isso? Olha, um S2, voltando aqui. O 1
indica o nível energético da camada. É a camada principal, é o nível quântico principal, o número quântico principal. O S indica o subnível energético. E o 2 representa a quantidade de elétrons. Então eu vou colocar 2 elétrons, 1s2. Então segue a setinha, passou pelo 1s2, volta no início da outra setinha, aqui. Desce na setinha, chegou aqui e encontrou o 2s, coloca 2 elétrons. Porque cada orbital S suporta no máximo 2. Colocou 2 elétrons, passou a setinha, volta no início da setinha. Então, seguindo a setinha, 2p. Quando chega no 2p, você já sabe que o 2p suporta no máximo 6. Então, 6 mais 2 no 3s2, passou a setinha, volta na setinha no começo. E vem descendo. 3p6, 4s2, passou a setinha, volta lá no começo. Chega no D. Quando chega no D, você sabe, o D cabe no máximo 10. Né? Pode ter menos? Claro que pode ter menos. Se você tiver um átomo com 15, 16, 20, 30, 40 elétrons, obviamente não vai preencher completamente os orbitais. Mas imaginando hoje em dia um átomo grande com 118 elétrons, obviamente que vai preencher isso aqui tudo. Né? Então tá. Isto feito, é importante vocês observarem que nessa distribuição eletrônica tem duas regras ou princípios que devem ser observados. O primeiro é o que nós chamamos de princípio da exclusão de Pauli. Deixa eu pular a ordem aqui, vou falar primeiro aqui da regra de Rand. Então, vou falar primeiro da segunda, esse 3 aqui. Ó. Regra de Rand. Né? Um elétron em cada orbital do subnível. Então, quando você vai preenchendo os níveis com os elétrons, é importante, vocês devem se recordar desses quadradinhos, né? E cada setinha representa um elétron. Quando você vai preencher, a primeira coisa que você faz é colocar um elétron em cada caixinha. Essa é a regra de Rand. E por que isso acontece? Simplesmente uma questão energética. Porque nesse formato, né, você tem os elétrons distribuídos mais uniformemente, mais homogeneamente. Isso representa uma redução na repulsão, ou seja, uma redução no nível energético, ou seja, ele é mais estável. É mais estável dessa forma com os elétrons espalhados. Então, quando você vai colocar, primeiro um elétron em cada subnível, em cada caixinha, em cada orbital. Né? Um elétron em cada caixinha. Essa forma de preencher é chamada de regra de Rand. Né? Depois que você coloca um elétron em cada caixinha, você volta preenchendo aqui a caixinha com mais elétrons. Então vamos pegar esse mesmo exemplo aqui. Ó. Eu tenho 3 elétrons aqui. Supondo que nós tivéssemos 5 elétrons, você coloca os 3 assim primeiro para cima e depois você volta preenchendo, colocando a setinha para baixo. Mais 2 setinhas para baixo para completar a distribuição. Bom, agora, quando você coloca a setinha para baixo, aí você já está utilizando o princípio da exclusão de Pauli, que significa o seguinte: 2 elétrons não podem ocupar, ou não podem ter o mesmo nível energético dentro do mesmo orbital. Você não pode colocar 2 setinhas para cima ou 2 setinhas para baixo. Então, dentro da mesma caixinha, é uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Ou, se você quiser, uma setinha para baixo e uma setinha para cima. Isso não tem importância, desde que você tenha essa convenção. Então, o fato de você colocar uma setinha para cima e uma setinha para baixo é o chamado princípio da exclusão de Pauli.
porque os elétrons não podem ter os mesmos números quânticos dentro do mesmo orbital, né? O fato de você colocar primeiro um elétron em cada orbital e depois voltar preenchendo, né, completando, essa é a regra de Rand. Então, usando essas duas regras, ou princípios, você consegue distribuir os elétrons. Vamos a alguns exemplos aqui, ó. O hidrogênio, ele tem número atômico 1. Quer dizer que ele tem um próton, ele tem um elétron, né? Então eu estou indicando que um elétron, ele então é um S1, uma setinha para cima. Na sequência, vem o átomo de hélio, que está na mesma linha do hidrogênio na tabela periódica. Olha o número atômico do hélio, 2. Indica então que ele tem 2 prótons e tem 2 elétrons. Se ele tem 2 elétrons, onde estão esses elétrons? A gente começando a preencher então um S, a gente coloca um S1 e depois um S2, tá vendo? Então essa caixinha aqui está obedecendo ao princípio da exclusão de Pauli, né? Com os 2 elétrons com spins invertidos, né? Na sequência, aí caímos aqui no lítio. Ó, o lítio tem número atômico 3. Indica então que ele tem 3 elétrons. Como é que você faz isso? Um S2, 2S2. Só que no caso, né, 2S2 seria o máximo, né? Então a gente coloca primeiro, ó, um S2, depois 2S2. Perdão, um S2, um S1, um S2 e depois 2S1. Seguindo aqui para o berílio, a mesma coisa. Tá vendo que eles têm na ordem, né? Ó, subnível 1S, 2, 2S2, para cima e para baixo. 1S2 aqui no caso do boro, cima para baixo, para cima e para baixo. Setinha indicando aqui que você tem 2 orbitais vazios nesse caso, nesse átomo aqui. Então, essa forma de preenchimento, usando os princípios, eles permitem a gente identificar quais elétrons são os elétrons mais energéticos dentro do átomo, né? Quais elétrons estão emparelhados ou desemparelhados. Isso é de suma importância. Esses elétrons desemparelhados, eles influenciam, por exemplo, em propriedades magnéticas do elemento. Então é interessante a gente saber. Às vezes, se você preencher erradamente, pode dar a impressão de uma propriedade que não existe dentro do elemento, né? Aqui tem alguns exemplos, né, de distribuição, tá vendo? Seguindo aqui o diagrama de Pauli, ó, 1s2, 2s1, no caso do lítio a gente já falou. No caso do neônio, 1s2, 2s2 e 2p6. Do sódio e do ferro. E aqui nós vamos falar só para a gente abordar. Qual que está errado, Johnny? Falou? Esse aqui, Johnny? Não, mas aqui não, mas olha só. Deixa eu voltar aqui, ó. É porque não está errado, não. É porque, na verdade, ele tem 5 elétrons. Ele tem 5 elétrons. Então, eu coloco aqui, ó. Esse aqui é um subnível. O 1S é um subnível. Então, para cima e para baixo. O 2S já é um outro subnível. Um para cima e para baixo. Beleza. Quando chega no 2P, ó, esses 3 quadradinhos aqui, os 3 quadradinhos correspondem ao subnível P. O subnível P, ele é formado de 3 orbitais. Deixa eu voltar na figurinha para te mostrar. Ó. Aqui, ó. O subnível S, está aqui em cima, não está setinha. O subnível S, ele é esférico.
ele é esférico. Então, no subnível S, que é esférico, cabe no máximo 2 elétrons. E só tem um subnível S. Só um. Quando você vai para o subnível P, o subnível P ele é formado por 3 orbitais. Então, a soma desses 3 orbitais, está aqui a pontinha da seta. A seta está aqui, no do meio, nesse daqui. É como se fosse assim, ó, pensando em 3D, PX, PY e PZ. Cada um desses é um orbital. Orbital PX, PY e PZ. Quando eu pego os 3 orbitais juntos, eu tenho subnível P. Então, tá vendo que todo mundo que é aqui que é P só tem 3 subníveis, 3 orbitais. Quando chega no D, o D tem 5. Tem 5 orbitais, mas a soma desses 5 orbitais corresponde ao subnível D. No caso do F, são 7 orbitais do tipo F. Os 7 orbitais F compõem o subnível F. Aí quando eu vou distribuir, aqui está beleza. Então no subnível, para cima e para baixo, ok? Para cima e para baixo, ok? Estou obedecendo as regras de Rand e o princípio da exclusão de Pauli. Quando chega aqui no subnível P, o 2P é um subnível. O P, então, ele tem 3, o PX, o PY e o PZ. Aqui que eu não posso errar aquela distribuição de elétrons. Né? Se ele tivesse mais elétrons, aqui no caso, se ele tivesse... Porque aqui nós estamos pegando o boro, né? Estamos pegando aqui o boro. O boro tem 5. Se fosse o carbono com 6, teria mais um elétron aqui, ó. Né? Se a gente pegar o que tem 7, que é o nitrogênio, teria mais um elétron aqui, ó. Olha que legal. Você vai entender agora que a figura ficar fácil. Na sequência aqui, o boro tem 5, tá ok, tá certinho. Se eu pego o carbono tem 6. 6 corresponde a 6 é um elétron a mais. Onde entraria esse elétron? Ele entraria aqui, ó. Entraria aqui. Se eu ando um pouquinho mais e pego o nitrogênio que tem 7, aí entraria mais um elétron. Entraria aqui, ó. Aí eu teria, então, no caso do nitrogênio, que tem 7 elétrons, fica assim, um S2, 2S2 e o 2P3. 2P3, um elétron aqui, outro elétron aqui e outro elétron aqui. Exatamente 3 orbitais semi-preenchidos, que é o que permite ao nitrogênio fazer 3 ligações covalentes. Né? E ainda pode fazer mais uma ali, ligação com o par de elétrons que sobra, que no caso é esse aqui. Ó. Mas essa é outra história. Dá mais um passinho à frente. Se eu pegar o elemento com 8 elétrons, que é o oxigênio, então eu pego o oxigênio com 8, ele vai ter um S2, 2S2, aí ele teria um para cima, outro para cima, outro para cima, 7. O oitavo viria aqui, ó, entraria aqui. Ó. O oitavo entraria aqui. Né? Oitavo. Seguindo na tabela, a gente pegaria então o flúor, o 9. Entraria aqui. Ó. E para fechar, o neônio com 10 entraria aqui. Aí no caso seria um gás nobre com tudo preenchido. Né? Então aquelas regras de Rand, né, você vai observar dentro do subnível. Né? Dentro do subnível. Mas vamos lá. Aí então, fechando aqui a questão da camada de valência, quando você faz essa distribuição de elétrons, vocês vão observar que tem duas coisas que são importantíssimas aqui. Primeira coisa, qual é o último nível energético preenchido? O último nível preenchido. Né? Qual é a camada mais externa do átomo? Vou pegar aqui o caso do lítio. Ó. 1s2, 2s1. Ó. Lembra, o número maior aqui da frente, esse 1, indica o nível. Nível 1, que é a camada K. O 2 é o nível 2, é a camada L. Então, esse elemento lítio, ele tem distribuição eletrônica em 2 níveis.
camada K e camada L. A última camada, que é a mais externa, que a gente está preenchendo o átomo do núcleo para fora, né? Porque próximo do núcleo a energia é menor, a energia vai aumentando para fora. Então, preenchendo de dentro para fora, a camada mais externa é a 2s1, que é o que nós chamamos de camada de valência. Essa camada de valência, portanto, é a camada mais externa. É ali que as reações vão acontecer. Pegando o caso do neônio, que é um gás nobre, com 10 prótons e 10 elétrons, eu tenho um S2, 2s2 e 2p6. Aí eu estou seguindo aquela distribuição das setinhas, né? Um S2, 2s2, 2p6, né? Porque ele tem 10 elétrons. Muito bem. Observe que o nível mais externo, aí eu tenho que considerar então a camada, ó, 2s e 2p. Então, 2s, 2p, camada L. Essa é a camada de valência. No caso do sódio, a camada de valência é 3s1. E no caso do ferro, aqui tem uma coisa importante. Observe que tem um detalhe aqui. Ó. O ferro tem 26. Eu vou retornar lá no diagrama. 26. Vamos distribuir aqui os 26. Então tem um S2, foi 2. Aí vem cá. 2S2 foi 4. Tem que colocar 26. Vem no 2P. O P cabe no máximo 6. Eu já coloquei 4, coloco mais 6, 10. Beleza. Vamos para o 3S2, seguindo a setinha. Já coloquei 10, coloco mais 2 aqui no 3S. Lembrando, tudo que é S, no máximo 2. Mais 2, então já coloquei 12. Passou a setinha, volta aqui. Pega a setinha de novo, 3P. P cabe 6. Eu já coloquei 12, ele tem 26, coloco mais 6. Opa, já vai para 18. Seguindo a setinha, chega no 4S. O 4S, 2. Já vai para 20. Terminou a setinha, passou aqui, voltou no início, pá, 20. O D suporta no máximo 10. Só que o átomo de ferro, ele só tem 26 prótons e 26 elétrons. Então, significa que eu não vou utilizar toda a capacidade do subnível D. Eu já coloquei 20 elétrons, então aqui no D eu coloco o restante. Né? Já tem 20, para 26 falta 6, aí eu coloco 6 aqui. Tá? Poderia colocar até 10 se eu tivesse um elemento com 10. Não posso colocar mais, né? Menos eu posso. Então, encerrou aqui. Veja que interessante, ó. Como é que foi a ordem de preenchimento? A ordem foi essa: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Onde você termina a distribuição é o subnível mais energético, é o mais energético. Tá? Onde você termina é o mais energético. Mas a pergunta é, esse 3D, ele está na camada de valência? Porque elas nem sempre vão conferir. Ó, a camada de valência, na realidade, é o 4S, porque antes de chegar no 3D, eu passei pelo 4S. Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Vim no 4S2 primeiro e voltei aqui no 3D. Aqui nessa figura ao lado é possível ver melhor. Tem um zigue-zague, tá vendo? É um zigue-zague. Às vezes você vai mais internamente, né? E volta. Portanto, antes de chegar no subnível mais energético, que é o último a ser preenchido, eu passei primeiro pelo 4S2, que é a camada mais externa. A camada mais externa é a camada de valência, tá vendo? Então, por isso que nessa figura aqui, a camada de valência, ela está aqui, 4S2, aí depois tem o 3D6. Frequentemente, nós mudamos essa ordem. Às vezes a gente coloca o 3D aqui antes, só para ficar com a camada mais externa por último, tá? Mas é só uma questão de exercício mesmo, para você treinar. Então, diferenciando aqui,
Camada de valência é a camada mais externa. Ponto. Subnível mais energético é onde você terminou. E nem sempre vai coincidir. Então, aqui coincidiu, tá vendo? No lítio, no neônio e no sódio, o subnível mais energético, que é onde você termina, coincidiu com a camada mais externa, que é a camada de valência. No caso do ferro, não coincidiu. Mas o subnível mais energético é o 3D6. Essa é a configuração eletrônica, né? Ou distribuição eletrônica, né? E vocês podem fazer isso aí por níveis e subníveis, né? Se vocês quiserem, vocês podem colocar, de novo, aqui tem um exemplo do ferro, né? Essa que a gente acabou de fazer, com 26. Aí somando aqui por camada, o ferro na camada K tem 2, na camada L tem 8, na camada M tem 14, na camada N tem 2, né? Você pode colocar então em ordem, que a gente chama de ordem energética, ou pode colocar em ordem geométrica também, porque você pode até fazer essa alteraçãozinha aqui, colocar camada K, camada L, camada M, camada N. Essas configurações, elas são importantes para a gente entender de ligação, e a ligação obviamente leva à formação de compostos, reações e tudo mais, né? É um entendimento que nesse nível para vocês ele é suficiente para essa compreensão, pelo menos por enquanto, né? Então, gente, em essência é isso que é a configuração eletrônica, e é assim que se faz. E a melhor forma de se fazer isso aí é praticando, tá? Eu vou mandar para vocês uns exercícios, não agora não vai dar tempo, para vocês praticarem alguma coisa sobre distribuição. Ajuda muito para desenvolver agora os próximos temas, quando a gente for falar de ligação, reação, ligação, íons compostos, carga formal, que vocês saibam fazer isso de um modo rápido. O diagrama de Pauli, você não precisa decorar. Aquele diagraminha 1S2, você não precisa decorar aquilo. Você pega um modelinho e você distribui. Saber fazer distribuição, tudo bem, mas decorar não é necessário, né? E nós passamos aqui pela distribuição eletrônica. Eu vou colocar aqui alguns exercícios para vocês fazerem para treinar. E aí na próxima semana ou durante a semana que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandando para mim. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma questão? Na hora do exercício, Isso. provavelmente. Exatamente. Deixa eu dar a Heloísa está digitando, deixa eu dar uma. Eu ia falar para dar um conselho, mas conselho a gente não dá. Pode digitar, Heloísa. Cada um tem uma forma de estudar. E, obviamente, cada um acha o jeito melhor de estudar. Mas uma sugestão por prática, por experiência, para estudar é a seguinte. Você nunca faz, não é que nunca faz, mas você não faz exercício ao mesmo tempo que você estuda a matéria. Você divide essas coisas. Primeiro você estuda a matéria. Você estuda, entende, vê os exemplos, faz os exemplos, ok. E depois, se tiver algum exercício, aí você pega o exercício e faz, né? Por que é normal fazer? Como é normal de acontecer? Geralmente você tem que fazer algum exercício e isso demora mais tempo. Se você for estudar primeiro para depois fazer o exercício, isso demora mais tempo. Mas esse é o melhor método que eu conheço. Se você pegar o exercício e for fazer o exercício ao mesmo tempo que você estuda a matéria, eu te dou uma lista de exercícios. Aí você pega o livro, exercício número 1. Ah tá, aí você começa a pesquisar no livro, ver como é que faz. Isso te ajuda a fazer a lista de exercícios, mas isso não te ajuda a aprender. O que te ajuda a aprender é você primeiro pegar
o tema, o ponto, o capítulo, igual nesse caso aqui. Eu coloquei uns exemplos, eu coloquei uns arquivos de livro para vocês. Pode usar esses livros, pode usar outros livros que vocês tiverem. Pega esse tópico, esse ponto aí, distribuição eletrônica. Fala assim, eu vou estudar primeiro esse tópico aqui. Como é que é a distribuição eletrônica? Vai anotando, vai rabiscando, vai resumindo, pá, vê uns exemplos. Depois que você entendeu, aí você vem fazer o exercício. E eventualmente você pode voltar ao texto para buscar tirar alguma dúvida, porque aí sim você consegue crescer o seu nível de compreensão, de entendimento, né? Porque quando você faz o exercício ao mesmo tempo que estuda, você acaba focando na resolução da lista de exercícios e você não tem o foco no aprendizado. E aí você faz isso, daqui a pouco, amanhã você não lembra mais como fez. Então isso não tem importância alguma. Se você não vai lembrar o que você fez, não faz sentido algum estar estudando. Então é importante que você estude. Então, a minha sugestão, pega essa parte de distribuição, vai nos livros que eu passei, ou no outro qualquer, pega lá no sumário, vê onde está, vou dar uma estudadinha nisso aqui. Ou uma coisinha a mais também, se vocês quiserem, fica à vontade. Estuda, entende, lápis, borracha, apaga, tá, entendi. Vai para cá, isso. Até um exemplo aqui. Opa, quando você sentir que entendeu, entendi. Aí você pega a lista e vai fazer. Você vai ver que o seu nível de compreensão aumenta muito em relação a outro formato e tudo mais. Mas é claro que cada um tem um jeito próprio de fazer. Esse é um jeito que, vamos dizer assim, é um jeito vitorioso de fazer as coisas. Gente, tranquilo? Alguma dúvida? Alguma questão mais? Tem que olhar aqui o chat para se... Tranquilo, Matheus. Nós vamos conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no grupo, né? Não vamos mandar coisa de madrugada também, não, que aí é demais, né? Mas dá uma olhadinha naquele planejamento que eu mostrei para vocês. Igual aqui, ó. E professor, é capaz de mandar de madrugada, mas não precisa responder da madrugada, não. Não, não é bom. É bom vocês... Mas vocês têm noção, vocês conseguem se segurar. É que tem uns 50 grupos que eu participo e chega mensagem 24 horas por dia. Madrugada a mensagem chega. Misericórdia. Okay. Deixa eu só responder uma pergunta do Johnny aqui. O Johnny, a seta para baixo e a seta para cima indicam o spin, que a gente pode entender como rotação do elétron. Então, quando eu tenho, você pensa bem, os dois elétrons, os elétrons têm a mesma carga. Então, se eu coloco duas cargas negativas, uma próxima da outra, a tendência eles ter uma repulsão, né? Tem uma repulsão. Então, esses dois elétrons, se eles estiverem no mesmo orbital próximos, a ideia é que eles têm uma repulsão. E por que eles não têm uma repulsão? Porque descobriu-se que eles têm spins diferentes. Esse spin, que é o que a gente chama de rotação, né, que você indica pela setinha. Então eu coloco uma setinha para cima, uma para baixo, uma para baixo, uma para cima, não tem, pode ser o jeito que você quiser. Para indicar que esses elétrons eles estão com rotações contrárias, enquanto um gira para um lado, outro gira para o outro. São spins contrários. Exatamente. Agora, pode ter, os dois podem ter o mesmo spin? Pode. Tudo pode, tá? Quase tudo pode, né? Depende das situações. É possível que em um determinado momento eu tenha alguma transição proibida, que esses elétrons em determinado instante, microinstante, pico-segundo, femtosegundo, eles tenham uma rotação similar, eles estejam com o mesmo spin.
Então, é um pouco mais complexo que isso, porque nós caímos aí dentro da parte estatística, da mecânica estatística. Eu tenho probabilidades. Eu tenho várias probabilidades. Eu tenho a probabilidade dos elétrons todos para cima, com a setinha para cima, todos com a setinha para baixo, um para cima, um para baixo, alternado, tudo probabilidade. Qual é a probabilidade que gera maior estabilidade, menor nível energético? Essa possibilidade é que terá a maior probabilidade. Então, a maior probabilidade geralmente é quando os elétrons estão em spins contrários, assim, nesse nível. Mas pode acontecer que em um determinado instante eles adquiram o mesmo spin. Mas isso é uma coisa mais transitória, porque você sai do momento de menor energia para uma situação de maior energia. Isso não perdura muito tempo, você acaba desagregando o orbital atômico, você passa a ter um orbital não ligante, né, com nível energético maior. Mas é possível. Agora, o normal é justamente como você falou, uma setinha para cima ou para baixo. Esse é o ideal. Né? Eu sempre comecei, quando eu comecei a aprender, é botar uma setinha para cima ou para baixo. Então, da minha cabeça, primeiro é setinha para cima e depois a setinha para baixo. Mas se você começar com a setinha para baixo, mas depois a setinha para cima, também isso não tem importância alguma. Tá? É uma questão de convenção. Então, gente, aqui ó, no planejamento, só para encerrar, só para encerrar. Então, eu coloquei. Vou tentar aqui. Ó. Ó. Hoje é dia 15. Dia 15. Ó. Configuração eletrônica dos elementos. É sobre isso, já está lá na pastinha do ABA. Vocês, enquanto alunos de nível superior, de graduação, vocês não podem ficar esperando assim, eu vou fazer quando ele mandar, eu vou... Não, é por conta própria, já pode ir lá pegando, pega o livro, já estuda, pega outros livros, claro, dentro da disponibilidade de vocês, tá? Não precisa ficar aguardando, não. Só fica aguardando o pessoal do ensino médio ou do ensino infantil. Então, é configuração, e aqui no dia 17, que é quinta-feira, que teoricamente, se você estivesse aqui presente, a gente teria aula na quinta-feira, né? Mas aí são atividades do Ava Moodle. Eu vou colocar umas atividades, uns exemplos, para vocês fazerem lá dentro. Até quinta ou sexta eu coloco lá para vocês se divertirem um pouquinho, né? E aí na semana que vem nós caímos dentro da classificação periódica dos elementos, que nós vamos utilizar essa distribuição eletrônica para entender como que a tabela periódica é construída e como que entender a tabela te dá uma ideia legal de propriedades dos elementos, né? Então fica para essa semana as atividades lá no AVA e qualquer dúvida no grupo ou por e-mail, o que vocês acharem melhor. É isso aí. Se vocês não tiverem mais nenhuma questão, nenhuma dúvida, por mim está tranquilo. Estão dispensados. Ficou menor hoje, ficou mais curtinho, né? 2h42. Dá para... Não fica tão grande para essa gravação. Beleza? Gente, boa tarde para vocês, então. Bom estudo. Qualquer coisa me Boa procura. tarde, professor.